Olá, bem-vindo ao nosso canal A Origem das Ideias. Hoje nós estamos aqui com o Ricardo Gantz, diretamente de Israel. Ricardo, que é rabino e professor de filosofia na Universidade Bar-Ilan. E o Kleber Tavares Neto, que é professor de Direito e procurador da República, falando com a gente direto do Brasil, do Rio de Janeiro. Meu nome é Braz Oscar, eu falo com vocês aqui diretamente da Vila da Batalha, no interior de Portugal. E hoje o nosso tema é como fazer uso do termo extrema-direita dentro do discurso político. Nós vamos falar um pouco sobre esse conceito, como esse conceito ele é manipulável e como muitas vezes tentam encaixar conservadores ou, enfim, outros grupos da direita dentro desse termo. Eu acho que para a gente começar, eu vou tentar fazer um conceito básico aqui sobre o que seria o conservadorismo, de uma maneira sucinta. Kleber e o Ricardo podem ficar à vontade para interromper, falar, fazer alguma adição aí enquanto eu falo. Via de regra, o conservador ele se difere talvez aí dos outros aspectos políticos de maneira geral, tanto à esquerda quanto à direita, por ser um sujeito que ele não cria um modelo, não existe uma ideologia conservadora pré-definida, não existe um manual de como ser um conservador válido para todas as épocas e todos os tempos. Atitudes que hoje são consideradas conservadoras já foram consideradas anticonservadoras ou reacionárias ou revolucionárias ou até mesmo, enfim, libertárias talvez no passado. Já estiveram em outros aspectos, em outros cantos aí desse quadrante da direita, não é? E esse conceito ele é um pouco variável também em relação ao local, ao país que a gente está falando e ao tempo. Um exemplo prático disso, antes da gente cair em conceitos, porque é bem difícil a gente criar um conceito de conservador quando a gente tem uma ideia de que o conservador é um sujeito que não se prende a uma determinada ideologia, e é muito difícil não confundir ideologia com conceito. E é isso que bagunça sempre essas tentativas de conceituar o conservador. Mas, via de regra, é isso. O conservador ele não cria um modelo. O conservador é um sujeito cético que entende que modelos econômicos, modelos sociais, modelos políticos são exatamente isso que o nome diz. São modelos. Nenhum modelo abrange todas as variáveis da realidade. Jamais haverá um modelo que possa abranger todas essas variáveis. Então, o conservador ele se resume a descrever o seu tempo, a sua época, a melhor solução possível para o problema que temos hoje com os recursos que temos agora. O conservador é mais ou menos esse sujeito. Ele procura sempre andar dentro daquele conceito do Zubiri, do que é inteligência, né? Ater-se modestamente à realidade das coisas. Isso tem muito a ver com o conservadorismo. É procurar descrever a realidade das coisas e solucionar os problemas com esses dois pés no chão. Então, é plausível, é factível, por exemplo, nós termos um sujeito que possa, por exemplo, defender monarquia no Brasil e ser conservador, e, ao mesmo tempo, um sujeito que seja completamente antimonárquico e defensor da República nos Estados Unidos como um perfil de conservador também. Né? Enquanto no Brasil, já, por exemplo, no período que nós tivemos a proclamação da República, os republicanos eram justamente os opositores aos conservadores, que eram os monarquistas. Então, é um conceito que tem que ser analisado sempre conforme a realidade do seu tempo e do seu povo, né? Agora, o termo extrema-direita nem sempre... Como? E a extrema-direita, né? A extrema-direita, enfim, onde é que fica nisso? Acho que o Ricardo podia, né, explicar para a gente um pouco aí como que esse conceito é usado aí à vontade no discurso. Então, pois é. Então, como você... O que acontece? Os conceitos, eles devem se referir a algo de real. Então, um conceito, quando ele é bem utilizado, que ele é capaz de descrever algo de real. Então, o que acontece? Como é que é o uso da extrema-direita?
A extrema-direita, em geral, ela é usada pela pessoa que é a cota máxima de direitismo permitido por quem a usa. E isso fala tanto da pessoa que usa e fala, olha só, não só é a cota máxima, como ela transgrediu essa cota e ela é um malvado, ela é errada, ela é ruim por isso. Mas como que isso daí é construído? Né? Isso é construído com o seguinte, que ao invés de você usar um conceito para definir, para designar alguma coisa, e aí se você está falando de um extremo, quer dizer que existe algo que eu chamo de direita, e para além disso eu tenho um extremo, é alguém que levou certas ideias, certas posições ao seu máximo, ao seu limite, e aí eu chamo de extremo. Então, quando você, como que esse termo extrema-direita ele foi usado, ele é usado no discurso político? Simplesmente pegaram, para começar, o uso do termo direita vem durante décadas sendo usado como algo pejorativo e a extrema-direita é o extremo de algo pejorativo. Então, quando se está falando isso, a primeira coisa que se tem que perguntar é falar, ok, peraí, mas estamos nos referindo a que exatamente? É extremo em que sentido? Porque se formos pegar algo no vazio, a gente não tem como falar se é extremo, se é moderado ou o que quer que seja. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, saber a que estamos nos referindo. Vou dar um exemplo simples. Você vai pegue alguém que é libertarian e pegue alguém que é um conservador, um libertário e um conservador. Quem é a extrema-direita? Então, você vai falar, bom, peraí, se eu for considerar que um libertário ou que um liberal coloque a economia num plano mais importante, que passe, inclusive, a questão dos valores judaico-cristãos, se eu vou pegar essa pessoa que coloca, bom, a economia que é mais importante, ela estará mais se eu for considerar que direita é a questão da economia, essa pessoa está mais à direita do que o outro que é conservador, que fala, bom, muito embora a economia e o livre mercado sejam muito importantes, eles não podem atropelar certos aspectos dos valores básicos tradicionais. E se eu for considerar agora que a direita é a defesa desses valores, bom, então a extrema-direita será justamente aquelas pessoas que mais defendem esses valores e o outro vai ficar ali no moderado. O problema é que quem usa esses termos não os usa pensando em algo de concreto, em algo de real. Simplesmente usa como um xingamento e, no fim das contas, o uso não vem explicar nada. O máximo que ele pode explicar é a própria pessoa que usou. Vai, em primeiro lugar, mostrar, bom, estou querendo xingar aquele grupo ali. E, em segundo lugar, o máximo permitido de direitismo foi ultrapassado. Ultrapassado que agora já está no extremo. Eu não aceito isso. Então, é assim que eu uso da extrema-direita. O que você acha, Kleber? Eu acho que você mostrou um ponto que demonstra plenamente a inconsistência do uso extremo-direita. Principalmente quando você vai pegar e falar assim, nazismo é extrema-direita. Porque você veja só, nazismo não tem nada a ver com libertarianismo, anarcocapitalismo, nada disso. Tá? Aí o pessoal fala assim, não, mas você tem a questão dos valores. Os conservadores, eles têm os valores, né, que eles querem defender a todo custo. Tá bom, então vamos pegar as pessoas que querem realmente defender valores a todo custo, lá nos Estados Unidos. Você vai pegar mormons ou outros fundamentalistas, né, já falado de modo pejorativamente, né, os fundamentalistas cristãos. Eles vão... O que eles querem? Controlar os Estados Unidos e, com isso, impor o seu fundamentalismo para todos os Estados Unidos e aí, através de uma expansão imperialista, dominar toda a América, né? Como a gente já viu acontecer no leste europeu e tentou-se fazer também na América Latina. É isso que os fundamentalistas cristãos querem nos Estados Unidos? Não! Eles querem fazer a casinha deles lá, no meio da puta que pariu, e falar, vem cá, aqui a gente é fundamentalista, a gente vive assim, você quer viver com a gente? Você vem. A gente não quer que vocês venham, tá? Mas a gente está aqui, vamos viver a nossa vida, a gente não confia, aquela questão de ser cético, né, do conservadorismo,
a gente não confia no Estado, a gente não confia no ser humano, que a gente sabe que os seres humanos são falhos, a gente quer comunidades pequenininhas e que todo mundo se conheça, bonitinho para viver aqui quietinho na nossa. Tá? Ok. Então aí você pega esse tipo de pensamento, que seria um pensamento até semelhante ao pensamento conservador, né? Você pode ter alguns traços em comum. Vamos pegar isso e levar ao máximo. Você vai chegar no nazismo em algum dia? Você consegue? Você consegue pensar assim, não, agora eles querem realmente impor isso a toda a América. Né? Então você vê que realmente não faz sentido nenhum. E aí quando você pega até para olhar as definições de extrema-direita, extrema-esquerda, você joga na internet, joga aí no Google, extrema-direita. Né? Você vai sair o Wikipedia, um dos primeiras páginas lá, Info Escola, um site bastante pesquisado para quê? Para fins de Enem. E aí você já descobre por que todo mundo hoje em dia acha que extrema-direita, direita e extrema-direita são essas coisas bizarras. Né? Porque eles têm que estudar isso para o Enem. Então o cara vai decorar isso. Depois ele não vai nem se lembrar mais onde que ele viu isso. Quando o cara vai falar de extrema-direita, é nazismo, né? Aquela comunhão do nacionalismo com globalização, etc. Aquela descrição São lá as que eles três básicas que vem na cabeça do cara: nazismo, fascismo e Ku Klux Klan, né? Isso. Ku Klux Klan é até um ponto que a gente poderia comentar depois, né? Não está na extrema. Se está em algum lugar, não é na extrema direita, né? Aí o cara vai lá e fala: não, o extremo da direita é o nazismo. Aí você fica com aquela teoria da ferradura na cabeça, né? Nos extremos, todos querem impor as suas ideias aos outros. Então a extrema esquerda deve ser a mesma coisa. Aí tu bota lá, Info Escola, extrema esquerda. É o mesmo autor. É o mesmo autor, tá? Que escreve as duas páginas da Info Escola, de extrema direita e esquerda. Quando você vai olhar a extrema esquerda, você está lá esperando o quê? Coreia do Norte. Está esperando o quê? União Soviética? Não. Extrema esquerda é o socialismo libertário. Né? É a anarquia. Mas a anarquia não no sentido pejorativo do tipo todo terror. Bagunça geral. Bagunça geral. Não, é aquela assim, os seres humanos são tão perfeitos que eles não precisam do Estado. Né? Não precisam de ninguém mandando. Todo mundo vai se ajudar. Todo mundo vai ser ao mesmo tempo... Como é aquela história? Varredor de rua, Picasso e não sei o que lá. Né? Einstein. Ou seja, do John Lennon, né? É a Imagine do John Lennon realizada. Ou seja, em outras palavras, poderíamos pegar em cima desses 2 artigos aí, pelo que você tá falando do InfoEscola, e o autor, então, ele tem uma régua imaginária onde a gente poderia substituir perfeitamente os termos esquerda e direita por bom e mal. Então você vai do extremo bom ao extremo mal, passando por várias gradações. Mas várias gradações do mal, né? Do menos bom. Na verdade, o que existe é assim: a esquerda é o aceitável e a direita é o inaceitável, não é? E o que eles querem pautar com esse discurso é até que ponto nós podemos tolerar os inaceitáveis. Então, a sua cota de inaceitabilidade vai ser delimitada por nós aqui como uma centro-direita, uma direita moderada. Se você passar disso, você é inaceitável a um ponto máximo onde você se torna politicamente incorreto, você se torna um pária, um leproso social e político. Né? E o interessante, olha, nós aqui somos mais ou menos da mesma idade, então vocês certamente lembram quando o Fernando Henrique estava na presidência e o discurso contra ele que corria nas universidades, que corria nos centros acadêmicos, DCE, etc., era o quê? Fernando Henrique, neoliberal, direita ou extrema-direita. Então, naquele momento, o Fernando Henrique já tinha passado do máximo tolerável, não havia nada que se mostrasse perante ao público como alternativa. Então, quando eles pegam aquilo e dão a pecha de extrema-direita, de direita ou de extrema-direita, já estão falando, olha, este é o espectro máximo tolerável, mais do que isso não podemos aceitar. O que nos leva para a questão da janela de Overton, né? Janela de Overton, para quem não conhece, joga no Google depois para ter mais explicações. É o espectro político
Né? O espectro não, é o espaço onde se aceita que a discussão ocorra. A discussão política e só pode acontecer dentro daquele espaçozinho ali. O que sai dali já é considerado radical. Então, quando você quer mudar a opinião da sociedade sobre algo, você tem que mexer a janela de Overton para colocar aquela nova opinião em algum lugar dentro da janela, né? Então, hoje em dia, quando você vai na banca de jornal e pega a capa de todas as revistas, você vai ver que a janela de Overton, a janela da discussão pública, está toda na esquerda. Porque você vai pegar Carta Capital, Isto É, Veja, todas as revistas, inclusive as que supostamente seriam imparciais, todas estão com o mesmo discurso, né? Então, o máximo de direita que se aceita ali é a direita da esquerda. É alguma coisa que já não é tão radical, mas no fundo, estão todos compartilhando das mesmas ideias, das mesmas origens, né? Se alguém vira e fala assim, não, peraí, mas vamos pensar um pouco aqui do ponto de vista conservador, ele automaticamente vai ser chamado de ultraconservador, porque já está fora da janela, né? Eu gosto de um tema que é muito utilizado para falar da questão da janela de Overton, é a questão do aborto, né? Quando você quer mudar algo que é considerado de extrema direita, algo que antes era considerado normal, vai passar a ser considerado como de extrema direita, né? Então, por exemplo, a situação normal do aborto seria você imaginar que o aborto ele é proibido, sendo permitido apenas naquelas situações legais que estão lá no Código Penal, né? Risco para a vida da mãe, que seria uma situação de estado de necessidade, e aborto decorrente de uma gravidez decorrente de estupro. Então, isso daí seria o centro da janela de Overton quando foi feito o Código Penal. Dá para a gente falar isso, que isso aqui foi o que foi estabilizado porque era o que estava no discurso corrente. Aí, com o tempo, nós precisamos aprovar o aborto, que é a visão de esquerda. Então, como é que a gente faz isso? Não, primeiro vamos empurrando aos poucos. Primeiro a gente vai dizer, os fetos anencéfalos também podem ser abortados, porque não é só uma questão de integridade física da mãe, é também uma questão de integridade psíquica. O feto anencéfalo vai morrer, não importa se existem estudos que dizem que nem sempre morre, não importa se nenhum diagnóstico de feto anencéfalo pode ser sempre 100% correto, porque é uma ciência, não tem como você ter 100% correto, né? Não importa. Vamos estabelecer aqui, através do Supremo, vejam só, passando por cima da própria discussão pública, de que aquilo agora vai ser o centro. Então, o centro já foi um pouquinho para um lado. Com isso, as pessoas que estavam lá dizendo que aborto, em qualquer hipótese, seria errado, começa a ser tratado como o quê? extrema direita, conservador, né? E aí você bota lá do outro lado, lá da esquerda, vamos deixar os nossos malucos soltos aqui para falar que aborto até os 2 anos de idade pode. Você pode achar que é sacanagem, mas tem artigos... Tem artigo sobre isso. Sobre isso. Sim, tem. Então vamos soltar nossos malucos aqui para eles falarem isso, que aí vai parecer racional defender aborto até os 3 meses, até os 6, aborto a termo. Bota logo o parto a termo aqui. Né? A pessoa, ele está só meio nascido, só está meio nascido, a gente já pode matar. Não, né? Mais do que isso, não, na verdade não estamos... O argumento ainda, né? Você que é da área do direito, certamente você vê muito isso, que aí o argumento, eles querem retirar do plano moral, então, não estamos cometendo um assassinato de bebês. Ah, por que você não está fazendo isso lá? O bebê está saindo, está querendo sobreviver, você está lá matando ele. Não, porque se definirmos na legislação que uma pessoa só é uma pessoa de fato quando, a partir dos 2 anos de idade, ou depois que sai, ou acima dessas e dessas características, então o que estamos fazendo não é um assassinato. Nós estamos simplesmente pegando lá aquelas células, aquela coisa ali, e enforcando, cortando, o que quer que seja, né, dando a injeção para morrer, mas isso não é um assassinato, isso é uma coisa que é da liberdade da mãe de fazer, né? Então o argumento acaba indo... árvore para tu ver. Chama a árvore de amontoado de células, tu vai lá e corta ela para ver se não é crime ambiental. Né? Então, não, é isso, vai mexendo a janela para um lado e para o outro. Isso é muito bom. Mas é muito pior que árvore, não. Aqui, recentemente, em Portugal, agora houve um
uma discussão tremenda a respeito da caça da raposa, entendeu? A esquerda estava ao mesmo tempo no parlamento defendendo a extensão, o prolongamento do tempo legal de aborto, ao mesmo tempo que estavam fazendo uma campanha para proibir a caça da raposa, que é uma coisa extremamente tradicional em toda a Europa, incluindo Portugal. E o foco da campanha era justamente as crianças. Eram campanhas no Facebook mostrando a raposa como um animal fofinho, para os mais novos convencerem os pais enfim, a tomarem partido, né, contra a favor aí dessa proibição da caça das raposas, né? Foi derrubado a proibição da questão da caça da raposa, não foi proibido, ainda bem, mas não foi por nenhuma questão moral e tudo mais, foi simplesmente por uma pauta econômica, entendeu? Porque muitas famílias, existe todo um negócio aqui que depende muitas famílias vivem da exploração da pele da raposa e tudo mais, e foi simplesmente por uma pauta econômica. Mas é muito curioso como existe essa manipulação do discurso, né, de que, enfim, matar uma raposa é algo inadmissível por ser um animal fofinho. Olha o argumento, cara. Bebê não é fofinho. O bebê, pelo visto, não é fofinho. Não, bebê não. O diabo da raposa entendeu? Cara, eu vou falar, raposa só é fofinho em desenho animado, tá bom? Esses dias, outra cidade onde eu morava, na Guarda, teve um diabo de uma raposa que ficou solta pela cidade, porque quando não caça, esse bicho vira praga, tá bom? Raposa vira praga. Invade a cidade, derruba lixeira, ataca cachorro, tá bom? Não é fofinho, não. Só queria deixar registrado isso. Raposa só é desenhado. Raposa é muito fofinho na estola de raposa que eu vou dar de presente para minha esposa no nosso próximo aniversário de casamento. Quero deixar público aqui. Bacana, hein? Tirando onda. Agora, uma prática boa que a gente pode fazer sempre de arqueologia do saber, verificar a origem das ideias, não é exatamente você pegar assim, vamos olhar aqui o que significa extrema-direita, o que significa conservadorismo. É interessante pegar, às vezes, o que está sendo debatido, para olhar quais são as posições de cada espectro político. Como a gente fez agora aqui a questão do aborto, a questão da caça. Pega exatamente isso para ver quais são as posições extremadas, que são consideradas extremadas, né? De extrema-direita, extrema-esquerda, para analisar uma a uma. Que você faz com o aborto, você faz também com a questão de posse e porte de arma de fogo, né? Isso é muito mais interessante do que você pegar genericamente direita, extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda, porque aí você vai ter muita gente, vai ter gente até que é, às vezes, incompatível, né? Um libertário com um conservador. Né? Acho que eles não dá nem para botar eles para viver na mesma vila mormon, não dá certo. Não. Né? Então, é mais interessante você olhar a perspectiva do que chamam de extremo nesses aspectos, em pautas específicas. Que aí você começa a ver o absurdo do negócio. Nossa, então quer dizer que você acha um absurdo a proibição de matar os outros? Né? Isso é a posição extremada? Não, acho que ninguém deve ser morto. Não, mas é a liberdade das pessoas. E a liberdade... Eu vi agora, recentemente, a questão de... a gente tinha que aceitar o aborto por uma questão de liberdade religiosa, cultural. Eu falei, ótimo, é só perguntar para o feto. Se você não é um feto, você não tem lugar de fala nessa discussão, inclusive, eu acredito. Perfeito. Entendeu? É uma coisa forte e posse de arma. Ninguém deve portar arma, ninguém deve possuir arma. Vamos perguntar para o vagabundo. Pronto. Perguntar para o vagabundo o que ele acha. Então, não, realmente ninguém deve ter porte de arma. Beleza, então você aceita a pena de morte no caso de ser pego com uma arma? 30 anos, pena automática. Pena de morte não pode no Brasil e eu sou contrário à pena de morte. Mas vamos lá. 30 anos, pena automática, no caso de porte de arma. Inventando aqui um negócio, obviamente, que também não existe. Aí você vê aí também a contradição. Você é a favor do aborto? É a mesma história do aborto, né? Você é a favor do aborto? Sou. Então, por que você não se auto-abortou?
né? Ponto. Mas você tocou num ponto interessante aí agora. Você falou, sou contra a pena de morte, pai e tal. Eu acho que todos nós aqui podemos mais ou menos nos definir aí como conservadores, né? E é muito curioso, porque conservador, então, é a favor da pena de morte? Quer dizer, a gente não tem uma resposta, um modelo pronto para isso. Entendeu? Eu concordo com você que no Brasil, por exemplo, eu acho uma insanidade a gente tentar defender pena de morte num país onde, sabe, nem processo de execução de cheque sem fundo funciona direito. Sim, e isso também é outra coisa que... Uma coisa é, bom, vamos discutir a moralidade ou não da pena de morte. Creio não ser difícil chegarmos numa conclusão que a pena de morte, no ponto de vista moral, quer dizer, a pena de morte ela é moral, sendo corretamente feita em um sistema onde isso seja... em um sistema onde isso seja possível de aplicar. Agora, outra coisa é falar, bom, muito bem, e agora, ela é viável nesta realidade aqui que nós temos da Terra Brasilis? Bom, aí é uma outra discussão. Exatamente o que o Braz falou. Eu vou até encaminhando, acho que a gente já está com um tempo muito bom aqui já de vídeo. Isso aí dá um vídeo inteiro, questão da discutir a pena de morte. Mas é muito interessante porque a visão da pena de morte, ela vai muito definir o que seria uma visão conservadora de pena de morte, vai muito com o que o Braz iniciou o vídeo. Você tem que ver as circunstâncias, o local, o tempo, entendeu? Você defender pena de morte em tempo de guerra, né? Que é uma situação completamente diferente de você defender pena de morte em tempos de paz. Você defender pena de morte no Brasil de hoje é diferente de você defender pena de morte, sei lá, nos Estados Unidos, ou você defender pena de morte há 2000 anos atrás, uma realidade em que ainda não existia nem a pena de prisão, né? Não havia sido inventada a pena de prisão. Então você tem penas hoje que são proibidas, né? No Brasil. Pena de morte, banimento. Você não pode expulsar a pessoa do país. Então imagina há 2000 anos atrás, você não tinha pena de prisão. Aí você proíbe pena de morte e proíbe banimento. Porra, vai fazer o quê com o cara? E proibiu a escravidão também. Porra! Dá um prêmio logo, pô. Sua pena é pagar uma cesta básica. Eu acho que tinha que dar um prêmio logo e pronto. Entendeu? Dá um prêmio logo pro sujeito, tá ótimo. Dá um prêmio pro sujeito e manda ele embora. Olha, eu te garanto que tem muita gente que defende isso aí. Você é um grande dá um ingresso para ele lá pro Lollapalooza lá, ele vai ficar feliz lá no meio da galera. Podem fazer como o ex-presidente Lula, que eles botam numa cela sozinho de 15 metros quadrados com a televisão que pega USB, inclusive, televisão moderna que tem entrada USB, a gente deixa ele ter lá o USB dele, onde ele pode ter as séries, filmes, os áudios do PT, o que quer que ele queira. Então, é isso. Porque não, né? Agora, retomando o início da discussão, essa questão das extremas e tudo mais e tal, e aí a gente entrou... Essa discussão toda sobre extrema-direita começou, obviamente, a pauta dela, ela retomou a pauta por conta da discussão que a mídia reacendeu, que deixou a galera doida aí com a coisa do nazismo de extrema-direita, extrema-esquerda e tudo mais. É muito curioso como eles tentam sempre criar literalmente um espantalho retórico, né? Eu crio aqui uma coisa que eu vou colar uma etiqueta aqui de extrema direita nela e a minha extrema direita vai ser o que me convém no momento, não é? E no momento o que convém chamar de extrema direita é justamente o quê? É o nazismo, é o fascismo, porque a gente está vendo os conservadores terem algum espaço de volta na discussão. A barragem da hegemonia cultural da esquerda está sendo rachada e somos nós, os conservadores, que estamos provocando essas fissuras na barragem. Eles estão desesperados. Continuando, diga-se de passagem, né? Continuando, nós estamos podendo fazer isso, continuando o trabalho do professor Olavo de Carvalho, que sem ele isso não teria sido ele foi no Brasil de forma alguma. Ele foi a picareta mestre, né, nesse rombo da barragem da hegemonia cultural da extrema-direita, entendeu? Sem dúvida. E o que acontece? O que a esquerda, na verdade, mais tem medo de ser associada? O pavor deles
serem associados ao nazismo. Então é aquela coisa, antes que a carapuça me sirva, eu vou tentar vesti-la no outro. Então agora, nesse momento, nos interessa que extrema-direita sejam os conservadores. Eu vou buscar aqui o que conservadores talvez possam ter em comum com nazistas. Deixa eu ver. Boa parte dos conservadores são nacionalistas. Nazistas são nacionalistas também. Logo, quer dizer, a gente parte para um silogismo barato e transforma todo mundo em conservadores. E aí o sujeito mediano que não entende o que é um espantalho retórico, não entende o que é um silogismo, ele vai cair nessa narrativa. E via de regra, sequer sabe o que foi o regime nazista. Eu fiz... tem 2 vídeos até que eu fiz que eu menciono isso. Talvez valha até a pena fazer um outro só para discutir mais a fundo as ideias do Partido Nazista e a... Exato. Só interessante é o seguinte, que o Partido Nazista sendo um partido de direita ou de extrema direita, né, vai ser na história o primeiro exemplo do direitista que não dava a possibilidade do sujeito controlar a produção dele, vender as coisas para quem ele quiser, botar o preço que ele quiser, ter o estoque que ele quiser. Nada disso era permitido. Vai ser o primeiro direitista que agora é contra o porte de armas, é contra a liberdade de expressão. Essa direita é uma direita extremamente especial, tão especial que... Sim, são os primeiros conservadores anticristãos, não é? São os primeiros conservadores anticristãos, os primeiros conservadores, enfim. E é justamente um aspecto que eu sempre lembro, que as pessoas sempre esquecem, que uma coisa que inclusive está na moda agora na esquerda, né? Eu me lembro quando eu estava na Universidade Federal, aquele antro de gente cebosa lá, você pega aquele monte de menino marrom, assim, sabe? Que não é nem branco, nem nada e tal, e o cara tem um sobrenome italiano, mas o cara tem um avô preto também, mas ele quer ser italiano, entendeu? Aí ele quer reviver o paganismo celta. Aí tinha umas menininhas wiccans, assim, lá na Uni, entendeu? Aí a gente é um Wiccan, não sei o que lá e tal. E essa coisa do paganismo tem um apelo fortíssimo dentro desses círculos feministas e tudo mais e tal. Então a coisa funcionava mais ou menos assim. Se você é mais clarinho, você vai virar pagão Wiccan. Se você é mais escurinho, você vai para o candomblé. O importante é você ser anticristão. O menino era lá, entendeu? Sobrinho de arcebispo, filho de pastor evangélico, mas ficava pagando de pagão na universidade. E essa coisa do paganismo, do anticristianismo, de se orgulhar dessas raízes muito, muito, muito antigas pagãs, isso poderia ser visto, obviamente, como uma espécie de ultraconservadorismo. Tá ultra conservando. Os ultraconservadores é quem? São os Wiccans, né? É o pessoal do Afro-Reg, lá daqueles projetos aquelas ONGs que você vê na Bahia que querem ensinar. Você pega lá o menino, filho, neto, bisneto, tataraneto de católico, mas fala para ele, não, meu filho, vem aqui, a sua pele é um pouquinho mais bronzeada, você tem que ir pro candomblé. Como o próprio Jean Willis lembrou, né? O próprio Jean Willis lembrou que negro tem que ir pro candomblé. O Jean Willis teve uma fala mais ou menos assim, né? Que negros não deviam de ser evangélicos, não é? Ou seja, discurso anticristão por parte do Jean Willis. Preconceituoso, racismo, um discurso exaltando o paganismo, que é uma coisa que o nazismo fazia. O nazismo pregava justamente uma volta às raízes pagãs germânicas. Pô, mas aí agora, Braz, ficou complicado, porque é o seguinte, se você for pegar uma boa parte dos judeus lá há 2, 3 mil anos atrás, você vai ver, eles também tinham uma pele, se não negra, uma pele bastante escura, uma pele que nos padrões de hoje seriam consideradas negras, ou no mínimo pardo, se não negro. E aí? Então, peraí, então o cara tem que procurar o candomblé ou o judaísmo? Como é que fica esse negócio? Rapaz, eu tô vendo um nicho de mercado aí. A gente faz uma conversão de vai ter que ser um judaísmo arcaico aí, hein? Judaísmo arcaico. Arqueojudaísmo. Arqueojudaísmo.
Pronto, entendeu? Não tem uma galera aí, porque você tem esse movimento dentro da igreja, que é assim, o sujeito ele não tem peito suficiente para falar que ele é anticristão, e aí ele se torna anticlerical, né? E aí criaram a galera das igrejas primitivas, né? É o pessoal que quer bater contra o Vaticano, bater contra a igreja e tudo mais, e aí criaram um movimento bem popular no Facebook, se vocês pesquisarem aí existe isso, que é o pessoal das igrejas primitivas, entendeu? Que é patético, é ridículo, é uma coisa, né, que quer ser aquela coisa, eu quero ser mais papal que o Papa, entendeu? E então vai refundar o apostolado. Exatamente, vou voltar, né, caminhar nas sandálias de Cristo, tem essas comunidades no Facebook aí e tal, que é de uma idiotice assim quase infantil mesmo, sabe? E isso pega a gente dos dois lados, pega aquele sujeito extremamente ingênuo que olha esse discurso e fala, rapaz, não é que faz sentido mesmo? Ao mesmo tempo você pega aquela galera mau caráter mesmo que está a fim de pegar qualquer brecha aí que possa bater contra o cristianismo tradicional, ou seja, as igrejas, a igreja católica, as igrejas protestantes, não é? E contra o judaísmo, né? E ao mesmo tempo a gente tem isso também dentro do judaísmo de Facebook, que é uma nova modalidade de judaísmo, né? Que é o Ricardo perde muito não tendo Facebook, entendeu? É muito divertido. Porque aí tem o pessoal que prega, né, o judaísmo anti-talmúdico, anti-rabínico, não sei o que lá, que são os judaísmos do tempo de Moisés. Que, enfim, os caras que escreveram o Talmud, que estavam mais próximos de Moisés, não sabem como é que é, mas o cara que vive agora em 2019 sabe como que era o judaísmo no tempo de Moisés, entendeu? De repente ele era amigo do McFly, né? E ele... Pois é. E o que as pessoas não percebem é justamente como esse tipo de pensamento, ele é o oposto do conservadorismo, ele é um pensamento revolucionário ao extremo, e eu acho que é esse ponto que pega. O que as pessoas não se dão conta é que a direita em si, o conservadorismo em si, ele é justamente o ceticismo em relação a tudo que pareça absurdamente revolucionário, conservador, sabe? Olha, tá tudo funcionando muito bem aqui. Não, mas espera aí que eu sou um iluminado aqui, que eu tenho uma ideia genial e eu acho que tá todo mundo errado e eu tenho um modelo aqui que vai resolver a porra toda. Braz, eu discordo de você. Eu não acho que tá tudo funcionando muito bem, não. Eu apenas acho que a gente não precisa matar alguns milhões de pessoas para consertar tudo isso. Entendeu? Não, pera. Para consertar, não. Para tentar consertar. Ah, sim. Não, mas eles não conseguiram, não, lá na União Soviética, lá depois daqueles 60 milhões? Depois depois do genocídio da fome, do inverno. Aliás, por falar nisso, eu lembrei de um outro exemplo. Lembrei de um outro exemplo aqui agora de esquerda ultraconservadora, de uma esquerda que é a extrema-direita, né? Que foi a Revolução... É ultraconservadora, A revolução maoísta na China, por exemplo, pregava o banimento dos instrumentos musicais ocidentais, certo? Houve gente na China que foi executado por possuir violino em casa. Então, porque eles são ultraconservadores. Exatamente. Os instrumentos que deveriam ser utilizados pelos membros do partido, do regime, seriam instrumentos folclóricos tradicionais chineses. Tudo que fugia disso, certo, devia ser banido. O maoísmo, assim como o nazismo, ele era baseado numa ideia de supremacia nacional chinesa, de ênfase aos valores nacionais. Né? Agora, por que o Mao é celebrado pela esquerda, não é? E o Hitler eles querem colocar na nossa conta? É uma pergunta que eu queria que alguém respondesse nos comentários aí. É porque eles não querem o monopólio dos genocídios. Pois é, né? Esse monopólio eles não querem, né? Vamos botar depois também, esse vídeo depois também vai ser colocado no SoundCloud, tá? Vou criar a conta lá pra gente em outros podcasts, para quem tiver iPhone, coisas assim, pra gente poder compartilhar. E sempre lembrando, né? Só falando do pessoal, seguir o meu canal também, seguir o canal de todos aqui, né? Vai ser colocado também o meu canal Kleber Tavares Neto,
Twitter, Facebook, eu estou nas redes sociais aí em geral. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Só jogar lá que tem umas ideias também por lá. Lembrando de curtir a Origem das Ideias, compartilhar com amigos e inimigos, vai que eles aprendem alguma coisa, né? É sempre uma esperança, sempre uma esperança. Você, Ricardo, fala aí. Também eu tenho meu canal do YouTube, podem entrar, Gantz, G-A-N-C-Z, e não estou em todas as mídias sociais, mas talvez em breve. E então, mesma coisa, curtam, por favor, o vídeo e compartilhem. Inscrevam-se no canal. Sim, se Deus quiser, vai ser, teremos outros aí pela frente. Vai ter. Com certeza. Pessoal, podemos encerrar o Hangout de hoje, então? Alguém quer fazer alguma conclusão final, alguma coisa assim? Já está mais que concluído. A extrema-direita fala mais da pessoa que está dizendo aquela velha piadinha de quando você é criança. Você está apontando um dedo pro cara, mas os outros três estão para você aqui embaixo, né? Está mais falando de si mesmo, do seu descolamento da realidade, do que descrevendo a realidade da pessoa que você está apontando. É um termo oco, é um termo que não se refere à realidade. E... É um instrumento de poder, é um instrumento para tentar tirar a pessoa da janela de Overton, tentar tirar a pessoa do discurso público. É a conclusão do que a gente disse aqui, né? Amarrando tudo isso que a gente falou. Exatamente. Bom, eu vou então pedir para o pessoal novamente se inscrever no canal, dar um like, compartilhar no link. Esse Hangout vai estar todo disponível depois em podcast, não é? E sigam o Braz no Facebook. Tá só no SoundCloud, não é? Por enquanto é só no SoundCloud, mas com mais esse daí eu vou arrumar lá pro iPhone também. Perfeito. Apple, né? E vai ficar aqui na descrição do vídeo os nossos links, Facebook, SoundCloud, os canais de todos os participantes aqui do grupo. E ficamos por aqui, agradecemos a audiência de todos. Um abraço, fiquem com Deus e aguardem os nossos próximos vídeos.